gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um Sol Mais Luz Podcast. E hoje nós vamos estar recebendo uma mulher que une educação e psicanálise como propósito para alinhar tudo aquilo que ela faz. Ela é formada em letras, é pedagoga, psicopedagoga, mestre em psicanálise aplicada à educação e à saúde, e eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Sol Mais Luz Podcast a minha amiga Josi Belar. Seja muito bem-vindo, minha querida. Que alegria, que honra receber você aqui. A honra é inteiramente minha, Pedro Paulo. Estar na luz é sempre estar com luz, não é? Eu digo sempre isso. Muito bom estar com você, muito bom estar participando desse podcast. E vamos ter hoje um bate-papo muito, muito legal. E vamos trazer também luz a muitas pessoas que nos assistem. Que coisa boa. Então vamos começando com uma pergunta que é a seguinte. Vamos olhar para Josi Belar, fora dos títulos. Quem é essa mulher? Josi Belar, fora dos títulos, é uma mulher corajosa, aguerrida, determinada, que ama fazer aquilo que ela acredita, que é espalhar amor, que tem como prioridade a sua base familiar, construir uma família linda, edificou seu profissionalismo e que é sempre muito bem acolhida por onde passa. Que maravilha. Você já começa trazendo uma informação muito importante. Você disse que a sua família edificou aquilo que você faz. Em outras palavras, fortaleceu aquilo que você faz. O que é que você pode já falar para as pessoas que nos seguem da importância da família naquilo que nós fazemos, naquilo que escolhemos como profissão, naquilo que escolhemos realizar nas nossas vidas enquanto profissionais? A base familiar, ela conta desde o princípio. Hoje as pessoas, elas buscam sempre olhar as falhas familiares, a culpar determinados entes da família para que elas não tenham a sua progressão, quer seja pessoal, quer seja profissional. No entanto, a família é o que realmente nos edifica enquanto seres. A partir dos processos que nós vivemos dentro da nossa família, nós ressignificamos ou não essas dores para que possamos melhorar enquanto pessoas. E todo o aprendizado que eu tive desde o meu nascimento, com a minha base familiar dos meus pais e irmãos, elas edificaram todas as concepções que eu adquiri ao longo da vida para formar a minha própria família. Que maravilha. Que ensinamento já tão valioso já nesse começo, né? Josi, me fala o seguinte. Eu já percebi que você é muito apaixonada, tanto pela psicanálise quanto pela educação, né? A gente já trabalhou juntos e é notório essa sua paixão por aquilo que você faz. Quando nasceu essa paixão? Vamos lá. Quando nasceu a paixão pela educação? Acredito por ser filha de um autodidata, um pai que aos 4 anos me alfabetizou. Então, logo cedo, eu caminhei pelas letras. E sempre gostei de aprender e observar. Tive uma base de educacional muito forte, muito boa. Mas com a perda do meu pai aos 10 anos de idade, a minha vida foi totalmente transformada também na educação. Porque eu fui para um outro patamar em que a escola que eu estudava não tinha cadeiras, não tinha carteiras, não tinha material e eu sequer tinha cadernos. Então, diante disso, tudo que eu encontrei nos meus professores era a palavra: estude. O estudo mudará a tua vida. E eu me apeguei a isso, de uma forma determinada. E eu vi o quanto a educação ela pode transformar vidas. Eu sou uma vida transformada pela educação. E a partir deste momento, em meio à educação, porque a educação salva e constrói vidas. Sim. Eu sou a prova viva disso. Eu acredito firmemente nisso. Veio então a luz da psicanálise, o compreender as pessoas. Desde muito pequena eu sempre observava muito as pessoas, os comportamentos, as atitudes e fui criando um banco de dados de aquilo que eu gostaria de fazer, de repetir, que me inspirava, e aquilo que eu não gostava, aquilo que eu observava que não era bom. Mas na minha maturidade era até então isto. Com o processo educacional que eu tive, eu quis entender
estes comportamentos. Eu quis entender o que se passa na mente humana para que ela possa estar tendo determinados comportamentos que às vezes não são até viáveis para o crescimento dela. Sim. E eu me deparei com a psicanálise. E foi incrível, porque a psicanálise ela vai muito profundo no ser humano. Vai desde o ventre da mãe. Sim. E é lá que nós recebemos as primeiras informações, de afeto ou não. Nesse seu processo, certamente do trabalho com pessoas, né, porque tanto a psicanálise quanto a educação, ela faz necessário você realmente ter esse contato direto com as pessoas, sem nenhuma dúvida. O que mais te inspira nesse trabalho com pessoas? Pedro, o que mais me inspira no trabalho com pessoas é observar nelas a garra, a gana de querer ser cada vez melhor. E que também muitas pessoas ainda não descobriram seus potenciais. E quando é oportunizada a essas pessoas, tanto através da educação, quanto da psicanálise no autoconhecimento, que mais adiante falaremos um pouco sobre, essa pessoa, ela passa a ter o conhecimento da sua própria capacidade. E eu digo sempre que todo ser humano, ele nasceu para o bem. E eu acredito nesse benefício divino de que nós fomos criados para o bem. Então, lidar com pessoas é algo que transcende para mim. É algo que me faz me tornar a cada dia um ser humano melhor, porque é uma troca. É uma troca de vivências, de experiências, de conhecimento e de percepções que muitas vezes estão ocultas por uma névoa que está à sua frente. Então, é o desnudar. O conhecimento é muito, muito, muito necessário para o ser humano. E esse contato humano fortalece vínculos, cria elos e só cria desenvolvimento. Perfeito. E eu acredito que nós aprendemos também de que maneira conduzir a nossa vida e a maneira também na qual nós não podemos conduzir por alguns exemplos de comportamentos que algumas pessoas têm que a gente termina vivenciando. Eu sempre digo que a gente precisa aprender com quem é bom, mas também olhar muito para aquele comportamento que não é tão legal e aprender a não ser igual. Eu sempre falo isso porque realmente faz parte desse processo evolutivo nosso como pessoa, como ser humano. Na vida nós não vamos só ter pessoas que são boazinhas, que vão ser maravilhosas, que vão nos encher de afeto, de carinho. No nosso processo de vida nós vamos passar por pessoas que vão nos deixar marcas muito profundas, mas daquilo que não foi legal, daquilo que não foi bom. E eu acredito que nós precisamos aprender também com esses processos. Não é verdade? Sim, até porque os processos dolorosos são aqueles que mais nos trazem aprendizagens. Mas eles nos trazem aprendizagens quando nós estamos abertos a compreendê-los. Quando nós pautamos apenas na dor e queremos apenas cessar essa dor e não saber realmente a raiz dessa dor, fica difícil que você entenda o seu processo de desenvolvimento humano. Então, observar aquilo que foi ruim na tua vida, mas observar com um olhar de que foi um momento necessário da tua vida e que foi um momento que pode ser ressignificado para grandes outras oportunidades, inclusive para a oportunidade de falarmos com outras pessoas, de demonstrarmos a outras pessoas que as nossas dores, as nossas vivências sendo ressignificadas é um caminho maior e mais correto para que eles possam percorrer sem tantas dores. É aquele velho ditado, é melhor aprender pelo amor do que pela dor. Isso. Mas a dor sempre existirá e eu acredito que ela é extremamente necessária para o ser humano, porque se nós não sentirmos dor, nós perdemos a nossa humanidade. Inteligente é aquele que aprende com os erros que viveu e sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Não é verdade? Hoje vivemos um tempo de muita ansiedade e esgotamento. Isso é notório. Qual é o maior erro que as pessoas cometem com a própria saúde emocional? Olha, é uma indagação incrível. Hoje vivemos um processo muito acelerado de demandas, não é? E essas demandas, cada vez mais,
se abatem sobre o ser humano com exigências e exigências que são exigências que nem sempre é possível dar conta, mas você se cobra cada vez mais, gerando vários processos ansiosos, depressivos, entre vários outros transtornos. No entanto, o maior erro cometido pelo ser humano à luz da psicanálise é justamente fugir das dores, fugir das emoções. Algumas pessoas pensam que é o excesso de emoções que faz com que você se coloque em lugares que você não gostaria de estar. Mas, pelo contrário, é justamente o fato de que você não acolhe essas emoções, de que você não conversa com essas emoções, de que você não nomeia essas emoções que faz com que você se perca. Por quê? Porque você entra num processo psíquico que você tem que dar conta de tudo, que você tem que ter o controle de tudo, que você precisa automaticamente estar sempre em ordem com um exemplo de equilíbrio, quando em realidade não é assim. Você precisa do momento de acolhimento, do processo de escuta. É necessário que você tenha um pouco de silêncio para que você ouça a voz que habita dentro de você. Eu digo sempre que todos nós temos sim um eu divino. Nós somos uma centelha divina e precisamos escutar o que habita dentro de nós. Nesse processo de grandes demandas, há uma fuga exacerbada das emoções. Eu não posso sentir raiva. Eu não posso ficar triste, eu não posso, e é sempre assim uma demanda muito exigente de culpabilidade que você carrega. Então, assim, você entra em sofrimento psíquico, por quê? Porque o teu consciente diz que você tem que ser muito positivo, que você tem que estar dentro da realidade, que você tem que estar bem constantemente, mas o teu inconsciente está ali. E no teu inconsciente, ele grita e ele diz que é necessário uma pausa, ele precisa também ser escutado. Então, por isso a necessidade também de que as pessoas elas se dispam dessa cultura errônea de que buscar uma ajuda profissional é mostrar fraqueza. Um ato de coragem é quando você consegue entender as suas fragilidades e você pede ajuda. E isso tudo para poder viver melhor. Que o grande objetivo do processo da ajuda é para que nós possamos viver melhor. Quando você para se escutar, quando você se permite olhar para suas fragilidades, por incrível que pareça, você se torna mais forte. Sim. A gente pensa que é o contrário disso. É uma cultura errônea. É uma cultura errônea. Não é? A maior fortaleza está em você compreender as suas maiores fragilidades, as suas maiores fraquezas, não é? Algumas pessoas levam pelo sentido de fraqueza, debilidade, inutilidade. Não. Fragilidades que podem, sim, ser amparadas e que podem se tornar as suas maiores fortalezas. Mas por que ainda é tão difícil, Josi, para nós, essa capacidade de nos ouvir, de nos cuidar? Porque assim, uma coisa é quando você não tem a informação, não sabe que isso é importante e necessário. Mas tem muita gente que já sabe, que tem consciência, mas que mesmo assim tem essa dificuldade imensa de parar para se ouvir, de parar para se cuidar. Será que é preciso realmente que algo pior aconteça? Como é que funciona isso de fato? Olha só, o que nós podemos dizer é o seguinte: tudo isso resume-se a uma pequena palavra, mas que é grandiosa, que é forte e que assusta: o medo. A falta de coragem de encarar as suas dores, de encarar os seus traumas, de remexer na ferida que até então você pensa que está ali, ó. Não vou acessar, não vou sentir dor. Conscientemente, você pode até conseguir, mas inconscientemente, que é a proporção maior, ela dispara gatilhos. Essas feridas, essas dores, esses traumas, eles existem. E eles precisam, sim, ser ressignificados para que se tornem cicatrizes. Eu digo sempre, as feridas, elas existem, mas há paliativos, curativos, medicamentos
E nós fazemos o quê? Suturamos, buscamos, às vezes até uma cirurgia plástica para amenizar aquela cicatriz. E por que não cuidar do emocional? E por que não buscar a cirurgia plástica emocional, que é o ressignificar, que é o lidar com aquele sofrimento, lidar com aquela ferida, para que ela se torne uma cicatriz, onde a cada momento em que possamos acessá-la, ela está lá. Nós sabemos o que aconteceu, mas nós não sentimos mais dor. E assim damos continuidade à nossa vida, com mais qualidade. Isso é necessário. Então, o que impede as pessoas ainda hoje é justamente não ter coragem de se doar, de se escutar e dizer assim: eu quero, eu preciso mudar. É uma decisão tão importante, né? E talvez se a gente soubesse dessa. Eu acho que talvez a gente sabe. O que falta é a gente ter a coragem de olhar para isso com mais verdade, sabe? Sem medo de olhar, sem medo do julgamento. Só com uma condição: de buscar viver melhor. Porque no final das contas, é você quem vai estar vivendo na sua própria vida. Exatamente. A gente se preocupa tanto com o outro, com o que as pessoas vão pensar, com o que os outros vão achar. O que é que vão me dizer se souberem que eu estou fazendo terapia? Tem gente que pensa assim, Sim, não sim. é? Olha, em pleno o século XXI, nós ainda temos pessoas que pensam dessa forma. E que algumas pessoas imaginam que são apenas as camadas sociais mais desprovidas do conhecimento. Sim. Mas isso não se instaura. Sim, sim, Em sim, sim. todas as camadas sociais. E ainda digo mais, em camadas sociais, econômicas mais altas, aí sim é que incide Isso. esse preconceito. Incide esse preconceito em várias áreas profissionais. Mas por que fazer terapia? Mas por que fazer análise? Eu faço, mas ninguém pode saber. Isso. Nem mesmo a minha família pode saber. Mas é necessário que as pessoas mais importantes da tua vida saibam, porque elas fazem parte do teu processo diário, para que elas também possam te ajudar. Sim. E eu acredito que isso está muito atrelado a essa questão realmente da fragilidade, né? Nós aprendemos que nós precisamos nos mostrar fortes a todo tempo. E para algumas profissões isso é ainda mais cruel. Você Sim. tem que se mostrar forte. Porque como é que você, um profissional dessa área, está necessitando fazer isso e as pessoas não percebem que é isso que faz o grande diferencial em suas vidas? Algumas pessoas me perguntam: Josi, não é? Você é analista, você faz várias coisas, você também ainda como professora, o seu processo é educacional, mas se você já chegou no estágio que você não faz análise. Lógico que não. Eu tenho a minha analista até para que eu possa cuidar ainda melhor, não é, dos meus analisandos. E eu preciso. Existe a Josi psicanalista, existe a Josi professora, palestrante, entre outras coisas, mas existe a Josi pessoa. Isso, ser humano. E ela precisa cuidar atentamente da saúde emocional dela. É verdade. E quando você faz isso... Porque assim, se a gente parar para analisar a gente, o problema que era para você um problema há 5 anos atrás pode não ser mais o mesmo hoje. Então a necessidade já não é mais a mesma. Com certeza. Somos mutantes, somos mutáveis, estamos em processo de desenvolvimento diariamente, a cada segundo que vivemos. Perfeito. E qual o papel do autoconhecimento nessa prevenção desse adoecimento mental? De extrema importância. O papel do autoconhecimento é de extrema importância porque ele cria um mapa estrutural da tua vida, em que você, ao observar esse mapa, você vai criando, traçando estratégias de melhoramento da qualidade de vida. Porque quando você não conhece a si mesmo, na maior parte do tempo, Paulo, na maior parte do tempo você culpa todas as outras pessoas por aquilo que não dá certo na tua vida. Então, hoje, criou-se, digamos assim, um arcabouço de culpas externas, quando em realidade eu não diria que seria a sua culpa, mas seria a sua falta de percepção para a tua autorresponsabilidade.
para que você analise quais são as tuas escolhas, os caminhos que você traçou. Foi de forma voluntária? Foi de forma involuntária? Ainda que um caminho tenha sido traçado de forma involuntária, mas você pode fazer novos caminhos. Então, o autoconhecimento, ele traz também para você a gama de possibilidades de ressignificações, de que você tenha um olhar mais generoso com você, que você se liberte de tantas culpabilidades que muitas vezes você não tem, mas que você colocou sobre os seus ombros. O autoconhecimento, e hoje é uma ferramenta que as pessoas estão buscando cada vez mais, até mesmo nos castings profissionais, porque você precisa lidar melhor com os outros, mas você precisa, antes de mais nada, saber lidar com você. Perfeito. Reconhecer quem é você diante do espelho. Isso é maravilhoso. E um desafio enorme. O que você nos diz é como se eu preciso entender o que me levou para o caminho errado. Não simplesmente só olhar para o caminho que eu errei. Quais Posso foram os até ter fatores? errado, né, durante o Sim, processo. todos nós erramos. Mas E o a que me partir do levou a erro esse nós nos processo de erro, levantamos. né? Exato. É você realmente fazer uma análise. Porque na maior parte do tempo, você coloca, eu sou assim por culpa do meu pai. Eu sou assim por culpa da minha mãe. Ah, foram os meus primeiros cuidadores, aqueles que não souberam me dar o afeto que eu Isso. tanto necessitei. Mas eles deram a você aquilo que eles puderam dar, dentro daquilo que eles conheciam. Eu não posso exigir do outro aquilo que ele nunca conheceu. Mas eu posso sim, agora sabendo, conhecendo, eu posso inclusive mudar a vida desse outro e ensinar a esse outro o que há de melhor dentro dele. Ah, isso é perfeito. Porque traz a responsabilidade para você, né? A partir de agora eu tenho um conhecimento, a luz do Sim. conhecimento chegou na minha vida, eu entendi por que essa pessoa comportou-se dessa forma, eu não preciso repetir esse comportamento. E a partir de agora, além de poder caminhar de uma maneira diferente, eu vou buscar ajudar essa pessoa que dentro da condição dela fez o que ela pôde por mim e agora é minha vez também de ajudá-la a fazer por ela, para que ela possa perceber talvez aquilo que ela nunca percebeu, né? Eu posso dizer isso como uma experiência muito clara para mim, porque foi exatamente um processo que eu vivi com a minha mãe. Sim. O meu processo foi exatamente dessa Geralmente forma. vivemos isso com os nossos pais. A minha mãe tinha comportamentos que eu olhava assim e dizia, poxa, e quando eu como pai, eu percebi assim, tá, o que é que eu não quero repetir? Que dor é que eu não quero trazer para os meus filhos? Sim. Aquela dor que eu senti, eu não quero agora multiplicá-la. E depois desse processo de entendimento de um comportamento diferente, porque tem um detalhe muito importante também nessa história. Você inconscientemente às vezes repete os padrões. Repete. Sim, Quando porque você vai se observar, você está lá fazendo a mesma coisinha É, que como a os sua mãe ou o nossos seu pai pais. fazia. E isso é muito interessante. E aí você começa depois a fazer um movimento diferente. Minha mãe sempre foi uma mãe assim muito cuidadosa em relação à minha pessoa, mas ela não demonstrava carinho. E aí quando você vai conhecendo a história, a minha mãe foi parte da vida dela foi criada sem a mãe, sem essa referência, percebe? E aí você vai entendendo. E é muito interessante que o movimento foi ao contrário. Quando eu comecei a entender determinadas coisas, eu comecei a ser mais presente na vida da minha mãe, comecei a falar mais de sentimentos para ela, né? Minha mãe não dizia eu te amo, ela dizia no máximo eu te adoro. Olha que coisa interessante. E hoje ela diz isso com muita facilidade. Eu te amo, meu filho, tava com saudade de você. Sabe, antes de eu casar, eu lembro que por muitas vezes eu dormia com a minha mãe. Então o meu processo de entendimento me fez voltar e construir uma história diferente com a minha mãe. Então, é isso. E hoje a minha relação com a minha mãe é outra relação. É muito mais madura, é muito mais afetiva, sabe? É uma coisa assim muito diferente do que se foi. Então, não é que minha mãe tenha sido uma mãe ruim, não é isso. A forma como ela demonstrava amor por você Isso. era cuidando de você. Zelando. Era da comida como que elas fazia, diziam. era da comida, era da roupa que organizava, sabe? Dentro daquela linha da exigência, que minha mãe sempre foi muito exigente,
Então você tem que ter um comportamento muito alinhado. Você não poder chegar num lugar e ela sentar você e você sair, ou se alguém viesse oferecer alguma coisa, você aceitar. Tem toda É toda uma essas questão restrições, né? disciplinar que às Isso. vezes as pessoas levavam por uma rigidez e que inclusive hoje, de certa maneira, algumas crianças, alguns jovens, pela falta de disciplina, não de excessos, Isso. mas pela falta de disciplina, pela falta de limites, eles se consideram até um pouco largados. Verdade. Verdade. Enfim, é isso. Se você pudesse dar um conselho simples, prático, para quem está nos acompanhando agora e está no limite, qual seria esse conselho? Pare, respire. Você não tem que dar conta de tudo a todo tempo. Você não tem como resolver tudo a todo tempo. À medida em que você precisa recuar, pausar, se observar, se escutar, viva um dia de cada vez. O passado, aprendizado. O futuro, uma esperança. Busque, mas o que você tem é o hoje, o presente. Calma. Perfeito. Calma. 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 Como a psicanálise pode contribuir no processo educacional, Josi? Nesse desenvolver da educação? Olha, quando se fala de educação, eu acho que os meus olhos brilham sempre. Não é? E eu tenho a felicidade de, no momento, estar em duas instituições. Em uma das instituições como psicanalista educacional, não é? Lidando diretamente com os colaboradores, com os alunos, com pais, e é uma troca maravilhosa. E uma outra instituição, eu estou, enquanto professora, em sala de aula, mas também trabalhando o projeto de vida com uma linha psicanalítica. O que isso significa? Significa dizer que o olhar psicanalítico dentro da educação é um olhar humanizado sobre a singularidade de cada aluno. Eles podem ter todos os aportes tecnológicos, de infraestrutura, mas de planejamentos didáticos, de conhecimentos didáticos, mas eles precisam ser vistos em suas singularidades, em seus contextos. E alguém pode perguntar, mas poxa vida, como ter um olhar singular para cada pessoa? É necessário. Trabalhamos com um coletivo, mas em um momento ou outro precisamos ter um olhar mais afincado para determinados comportamentos dos nossos alunos. Porque hoje, com a demanda do uso excessivo de telas, redes sociais cada vez mais cedo, que prejudica muito o desenvolvimento emocional das crianças, eles precisam desse olhar mais humanizado, eles precisam de um momento de escuta, de partilha. Então a psicanálise, ela traz esse olhar para a educação, e que é extremamente importante. Sem nenhuma dúvida. E o que é que você acredita que ainda falta nos ambientes escolares para que não se haja um olhar apenas para a questão da mente, mas também da alma, seja do aluno, seja do professor? O que é que você acha que ainda falta ou ainda é necessário se ter para que se tenha esse olhar para além da mente, do conhecimento racional? Olha, Pedro, é justamente isso. O que falta? Hoje nós temos todo um aparato tecnológico. Hoje nós temos infraestrutura, hoje nós temos os materiais didáticos. Então, nesse processo, hoje eu não digo que há faltas, não é? Eu acredito até que melhorou muito o contexto educacional do nosso país, ele melhorou muito nessas demandas. Quando a gente olha para a sua própria história, você começou dizendo hoje que a sua vida escolar no início, né, não tinha estrutura nenhuma. Nenhuma estrutura. Nada. Cadeiras, nenhum caderno carteiras. Você tinha. Não tinha. Eu dobrava folhas de papel de pão e escrevia. E escrevia com letras minúsculas muitas vezes, não é? O que simplesmente ocasionou, digamos, que era para economizar o papel. Para economizar o papel. E algumas pessoas diziam assim, mas poxa vida, ela vem de uma cultura em que é educacional e também econômica que era abastada. E como foi que ela passou por isso?
Se diz muito aqui no nosso Nordeste que quando o esteio da casa ele se rompe, o teto desaba. É verdade. Então, quando o esteio da casa se foi, que foi o meu pai, não é? Se rompeu muitas estruturas. E a Josi, enquanto criança, viu na educação todo um desenvolvimento de vida, não só dela, mas de outras pessoas, de outras crianças. E hoje, trazendo à luz do que falta dentro dessas instituições, é justamente olhares que na época em que a Josi estava lá e que veio uma professora de língua portuguesa, a professora Neide, hoje em memória, que acredito que está em um lugar muito maravilhoso, mas ela olhou para mim, colocou a mão no meu queixo, olhou nos meus olhos e disse: só a educação vai mudar você, mas quando precisar conversar, eu estou aqui para te ouvir. Então, o que falta é justamente esse olhar. Eu preciso ouvir o meu professor, mas não ouvir o meu professor em termos de que assim, eu quero a caderneta, eu quero o planejamento, eu quero tudo isso. Não, isso é algo que ele sabe que é dever da profissão dele. Mas eu preciso olhar para o meu professor e dizer: oi, como você está, Pedro Paulo? Você está bem? Olha, eu estou aqui para te ouvir, numa escuta acolhedora. Eu não estou aqui para te julgar. Se você precisar de mim, eu estou aqui. E muitas vezes é um simples olhar, um simples abraço, um simples gesto que transforma a vida de todo e qualquer colaborador de uma instituição. Isso nos faz refletir sobre tantas coisas. E eu fico pensando, será que nós estamos educando pessoas para serem pessoas ou só para serem profissionais? Eis a pergunta. Estamos educando para ter ou educando para ser? É muito necessária, é muito pertinente essa pergunta, porque com tantas demandas que nós temos, onde esses jovens estão inseridos a todo tempo em uma rede de informações monstruosa e extremamente rápida, em que eles têm que ter o melhor carro, tem que ter a melhor casa, tem que fazer as melhores viagens, tem que ter o melhor corpo. Então, assim, é uma sucessão de valores que eles têm que ter. O papel maior da sociedade é fazer entender que, antes de tudo, é preciso ser. Ser um ser humano honesto, valoroso, um ser humano que pensa no bem coletivo, porque ele não vive ilhado. Ele vive em sociedade com várias outras pessoas. Eu não preciso e eu não devo querer apenas o melhor para o meu filho. Eu preciso querer o melhor para o meu filho e para o filho dos demais, porque eles irão conviver. Então, se eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor ambiente para o meu filho, então eu preciso cuidar dos outros filhos. Quando você tem essa visão coletiva de permear valores desde cedo, mas valores fundamentados no ser humano, na integridade humana, com certeza o ter é apenas uma consequência. E é uma consequência certa. Perfeito. Essa sua fala tem muita força, porque às vezes a gente foca tanto nesse ter e a gente esquece do ser. E no final das contas você nem tem e nem é. Eu costumo sempre dar alguns exemplos para alguns alunos meus, né, de grandes milionários, multimilionários, que passaram uma vida toda arquitetando, traçando planos para o ter. E que chegaram a um ponto que tinham absolutamente tudo que o dinheiro poderia comprar, mas não tinham aquilo que mais procuravam, que é o que não se compra com dinheiro. É o que se efetiva com valores. É o que se efetiva de verdade através do amor. E do amor em suas mais diversas faces. E isso não é discurso de fracassado não, viu? Porque às vezes as pessoas confundem muito isso. Esse é o discurso de quem não venceu na vida. Ou é o discurso para justificar a ausência de situações que eu não consegui alcançar. Não, isso é o discurso de quem vive a vida como ela deve ser vivida. Porque no final das contas vale muito mais esse seu ser. O que você foi
De que maneira que você vai ser lembrado? De que maneira que as pessoas vão falar de você? Eu sempre falo e peço para as pessoas pensarem em um exemplo. Se a gente voltar no tempo de escola, e eu disser assim, pense num professor que foi um professor maravilhoso para você, que te Nossa, eu já inspirou, começo a não é? sorrir porque eu tenho maravilhosas. Pois é. Mas lembre também de um professor que não foi o melhor, Com não é? certeza. É interessante que até a sua face muda. E Exatamente. aí a grande pergunta é, de que maneira que você quer ser lembrado? Qual o legado que você quer deixar? Pois é. De que maneira que você quer ser lembrado como ser humano, como pessoa, como profissional? Essa oportunidade nós temos todos os dias. Tem pessoas que são, como você bem colocou, multibilionários, mas são infelizes. Porque todas as pessoas que se aproximam dele, ele já imagina que é por interesse. Você já imaginou que perturbação você pensar assim, poxa, essa pessoa tá me paquerando. Será que ela tá me paquerando por mim ou pelo que eu tenho? Eita, essa pessoa quer se aproximar. Será que ela quer a minha amizade? É porque eu sou uma boa pessoa e ela quer me ter por perto? Ou é por conta do que eu tenho e posso proporcionar a ela? Você já imaginou E isso você é viver a um vida inteira sofrimento nesse psíquico. sofrimento? É um sofrimento psíquico muito grande e que, por incrível que pareça, hoje, jovens, assim, nas suas idades de 15, 16, 17 anos, já estão colocando empecilhos como este para se relacionar. Eu não sei se o que ele está olhando para mim, uma jovem diz, o que ele está vendo em mim é apenas o meu corpo ou é a essência do que eu carrego? E eu digo, e o que você demonstra? Isso. E o que você mostra? Apenas o seu corpo ou a essência que você carrega? Então, assim, nós precisamos cuidar muito bem do que nós estamos fazendo, do que nós estamos vivendo. O exemplo, ele fala muito alto também. Sim. Não O significa exemplo dizer, grita, na verdade, né? não significa dizer que somos perfeitos ou que temos que ser exemplo para todos, Isso. mas que a cada dia que nós possamos contribuir para o exercício do ser, se edificar antes do ter, com certeza nós já estaremos fazendo um grande papel. Isso. E que os seus exemplos falem muito mais do que suas palavras, né? Exatamente. Eu lembro muito do meu pai. Meu pai sempre teve essa coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E se a gente olhar para o cara que até hoje, tudo aquilo que ele viveu se tornou grandes exemplos, foi Jesus. O nosso Esse- maior professor. Né? E qual é o maior legado? Era exatamente fazer aquilo que falava. Se você observar, cada fala, ela foi vivenciada. Quando ele- Chamamos isso de congruência. É, Pensar, agir, isso. falar, E assim, perfeitamente em é equilíbrio. fácil, não Não, é não? mas nós precisamos ser tentadores. É, Todos os isso. dias, tentar ser melhor. É isso mesmo. Vamos fazer um bate e volta rápido. Vamos lá. Um livro que te marcou. Mãe, conta a sua história. E este livro, eu estou contando a minha história. Eu recebi de presente um livro com folhas em branco da minha filha ao completar 50 anos, para que eu possa contar a minha história, não só para as minhas filhas, mas para os meus netos. Que coisa maravilhosa, que lindo, viu? Ah, uma frase que te guia. Espalhe amor por onde for. Uma música que te representa. Vitoriosa, de Ivan Lins. Canta um trechinho. Ou fala um trechinho da música. Quero tua risada mais gostosa, esse teu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Uma palavra que define seu momento hoje. Pode parecer clichê, mas é gratidão. Gratidão por observar onde estou, o presente de estar aqui hoje e o presente de tudo que eu tenho ao longo da minha vida. O presente de ser mãe, de ser filha, de ser uma mulher, o presente de poder amar e ser amada por um grande homem, o prazer de estar viva. Gratidão por absolutamente tudo. Que assim seja. Complete a frase para que a gente possa caminhar para o nosso momento final.
ser mais luz para você é? É alimentar conhecimentos na mente e no coração. E através dele, todas as coisas mudarão. Perfeito. Josi, eu quero muito poder te agradecer por essa experiência de estar aqui com você, de te aprender com você, de te ouvir, de sentir essa paz que você carrega. Você vai falando e parece que você está falando dentro do nosso coração, por essa leveza que você tem. E eu quero muito poder te agradecer por essa oportunidade de nos fazer lembrar aquilo que é necessário e aquilo que é mais importante para que a gente possa viver bem. E eu quero colocar os microfones do Sou Mais Luz Podcast à sua disposição para que você possa deixar a sua mensagem, para que você possa, né, deixar uma orientação que você queira para as pessoas, né, que estão nos assistindo. E claro, deixar seus contatos também, né, como eu coloquei na apresentação dela, tá, gente? Ela é palestrante, é psicanalista, é psicopedagoga. Então, se você precisar de uma profissional maravilhosa, seja no seu evento, seja para a sua vida, está aqui a pessoa certa. Olha só, antes de tudo, eu quero agradecer a você, Pedro Paulo. Eu creio que na vida nada é por acaso. E esse ano de 2025, um dos grandes presentes que eu tive na vida foi conhecer você. Isso é um fato. Estar na luz, ver o crescimento da Luz Treinamentos é algo muito gratificante para mim. Ver o quanto vocês trabalham com empatia, o quanto vocês trabalham com afeto, com respeito, onde há uma equipe onde uns inspiram os outros. Isso para mim, estar aqui é uma honra sem tamanho. Dizer também que, à luz da espiritualidade, todos nós somos únicos, todos nós somos uma centelha divina. Todos nós precisamos acreditar no potencial que nós temos e agarrar as oportunidades, ainda que muitas vezes elas causem aquele frio na barriga, mas é necessário. Se você chegou a essas oportunidades, é porque você tem potencial. Se lá atrás aquela pequena jovem, a menina Josi, que olhava para o mundo e disse assim, o meu mundo, ele se perdeu. De fato, com a perda do seu pai, aquele mundo se perdeu. Mas ela teve que abrir caminhos, como se diz aqui no Nordeste, colocar os matos para o lado e ela descobriu lindos e lindos horizontes. Você também pode. E isso é maravilhoso. E a luz traz o conhecimento. Ser luz era abrir caminhos para a claridade do que é a sua vida. Então, eu agradeço bastante por esse momento, por estar aqui diante de você, que só acrescenta de experiência. Hoje tivemos uma troca de experiência. Aprendemos mutuamente. E o meu contato, como bem Pedro Paulo falou, podem seguir @josibelar, com 2 L's, no Instagram. E tem todos os meus contatos e estou à disposição para tudo aquilo que se fizer necessário, ainda que seja para um sorriso ou um abraço. Muito bem. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que nós estamos trazendo aqui. Quero mais uma vez poder agradecer os meninos que estão aqui na técnica, Adriano, Deleano, né, que sempre estão nos dando suporte para que o Sou Mais Luz Podcast seja possível chegar até as pessoas, tá? Minha querida, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Um abraço muito grande a vocês e até uma próxima oportunidade.